Nós iremos, igreja, agora ler a palavra de Deus, continuando sobre a unção de Deus na nossa vida. Se você então tem a Bíblia, nós vamos fazer uma leitura no livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes quer dizer pregador. Vamos ler livro de Eclesiastes. Está bem aí, quase no meio da Bíblia, depois do livro de Salmo, Provérbio. Aí você já vai encontrar o livro de Eclesiastes, ou pregador. Nós vamos ler o capítulo 10, o verso 1, que é a sequência da campanha, como ter a unção de Deus, como se mantê-la e como nunca mais perdê-la, porque é o que vamos ministrar hoje, recapitulando também o que já foi ministrado. Eclesiastes, capítulo 10, onde nós iremos ler. Nós vamos ler em duas traduções, na Bíblia Jerusalém, na Bíblia também Vida Nova, que nós temos essas traduções que vão se adequar mais ao entendimento da leitura. Vamos então ler, livro de Eclesiastes, capítulo 10. O texto é titulizado, ele tem um título, que a loucura é a causa de muitas desgraças. Você pode ler aí na Bíblia João Ferreira de Almeida. Na Bíblia Monfate, nós temos a tradução do título: o desespero ou a derrota de muitas pessoas é a causa das desgraças. Na outra tradução, Jerusalém, a pessoa fica transtornado, decepcionado e comete muitas coisas ruins. Então, nas traduções que estamos lendo, vamos então ler. Assim como a mosca da mortandade, em algumas Bíblias está quando a mosca está morta, faz exalar mau cheiro quando cai no unguento do perfumador, ou faz inutilizar a unção do perfumista. Assim é para o famoso em sabedoria, ou para aquele que preza ser sábio e honra, um pouco de entendimento. Então nós lemos em duas traduções esse versículo. Pode então assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, veja então que nós fizemos a leitura do título desse capítulo de Eclesiastes 10, que a pessoa que fica transtornado, ou abatido, ou ele precipita em decisões, é a causa da sua ruína. Existe até uma palavra pesada, desgraça, ou seja, perder a alegria. Muitas pessoas fracassam, se decepcionam, muitas pessoas perdem o ministério, deixam de servir a Deus, muitas pessoas se abatem em muitas coisas. E por quê? Porque o indício de uma pessoa fracassar, tornar translocado, tomar decisões precipitadas, é porque ele está tendo atitude de louco, precipitadas, atitudes negativas, e certamente vai causar ruína. E por que isto ocorre? Para o mundo, é porque a pessoa não tem a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é o poder de Deus em nós para nos ajudar a fazer o que está no coração de Deus. E só o que está no coração de Deus que levará o ser humano a ter sucesso. Se a pessoa agir só pelo seu raciocínio, pelo que o mundo pensa, ou induzido por outros, ele pode chegar a algum lugar, mas há caminhos que a pessoa acha que é caminhos bons, e no final é caminhos de destruição, abismos eternos. Então a única maneira do ser humano ter sucesso na terra e para a eternidade é sujeitar ao Espírito Santo de Deus, a qual Jesus enviou quando ele voltou para o céu, porque ele morreu
ressuscitou, ainda ele ficou uns 40 dias na terra e mandou os discípulos ficar em Jerusalém para orar, perseverar, que o Espírito Santo seria enviado para não deixar a igreja órfã. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar, corroborar, nos transformar, agirmos semelhante a Cristo e trazer para nós o que está no coração do Pai e trazer o entendimento das Escrituras. É um dos princípios do Espírito Santo. E se então o povo de Deus não se sujeitar ao Espírito de Deus, terá sofrimento, confusão, vai ter ruína, vai fracassar, vai retroagir, e muitos podem estar até servindo a Deus e tomar posições erradas e levar para o abismo, para a derrota. Então veja bem, há dias atrás nós estávamos orando: Senhor, vem abençoar mais o teu povo, o ministério, para as novas igrejas se abrir, que já estão em encaminhamento. Senhor, abençoa aqui a igreja local, o segundo templo também, os que lá congregam, para a evangelização, para o crescimento, para a unidade, para tudo prosperar, o louvor, os voluntários da rádio, os obreiros, diáconos, o corpo de líderes, para tudo ser bênção, todos ter a unção, Senhor, intercedendo a Deus, dia após dia. E então, em certo momento da oração, numa madrugada de oração, então Deus, Ele falou: meu filho, tu já tens experimentado a minha unção, ide à frente no que eu tenho dado, mais e mais virá sobre vós, cumpra o que tem sido falado, que cada vez mais usarei a vós e vós outros. Deus falando num grande avivamento. E então Deus dá novamente a orientação de ler lá em Ezequiel 47, que foi ministrado várias vezes novamente nessa semana, o versículo 3, o 4, o 5, quando Ezequiel tem a visão das águas purificadoras, águas que saíam do trono de Deus como um riacho que desaguava no mar. Em cada período daquele riacho, ou em cada etapa de 1000 côvados, traduzindo para a métrica atual nossa, 1000 côvados representando uns 500 metros. Então, um homem que Ezequiel vê, homem de dias, representando o próprio Cristo, media aquele riacho do trono de Deus, media 500 côvados e mandava Ezequiel entrar. Primeiramente as águas davam nos pés, depois mediu mais 500 metros ou 1000 côvados, águas que davam até o joelho, depois mediu mais um tempo, ou melhor, mais um espaço de águas profundas que dava na cintura, e depois águas que cobriam, águas caudalosas de corrente que desaguava no mar. E então o Senhor falando: meu filho, tenho mostrado que sempre medirei o meu povo para o meu Espírito os dominar, atuar plenamente em vós. Mas se não forem aprovados na minha métrica, o meu Espírito não permanece, ele se afasta, ele se extingue em muitos. E a pessoa pode até ser um crente, um evangélico, conhece a Bíblia, mas a unção faz a diferença, como está em Isaías 10, 27. A unção, ou seja, o Espírito de Deus em nós, que quebra o jugo, a unção é que faz a diferença. Então foi ministrado como a unção vem. A unção inicial chama batismo com o Espírito Santo, mas não é só o batismo do Espírito Santo que deve ser a experiência de um cristão. O Senhor mede para a unção ir aumentando cada vez mais, e se a unção não aumentar, a tendência é diluir. Então veja bem que foi ministrado em Efésios 5, na parte final, o que deve ser feito para o Espírito de Deus ir atuando em nós. Um cristão que quer ver o Espírito de Deus te dominando deve estar sempre salmodiando, ou seja, em todo momento, em toda oportunidade, adorar o Senhor, em tudo engrandecê-lo. Se você não tiver esse princípio diário de adorar o Senhor, de em tudo agradecê-lo, tudo que ocorre você tem que agradecer, em tudo honrá-lo, exaltá-lo. Você não pode ser uma pessoa que fica blasfemando, comentando
assunto negativo. Você tem que ser uma pessoa que veja tudo já vitória, porque o Espírito de Deus vai ter facilidade de ser derramado na tua vida, e se já você teve uma experiência, se manter na sua vida, para ir aumentando. Veja que em Efésios fala isto: enchei-vos do Espírito, salmodiando, em tudo dando ação de graça. E veja bem o outro princípio: sujeitar um ao outro no temor de Deus. O que é sujeitar? Humilhar. Você reconhecer a pessoa superior a você, você respeitar as pessoas, de não agir de si mesmo. Uma pessoa sujeita é uma pessoa que está debaixo de ordem, de disciplina. Ele não faz por fazer, mas ele faz com ordem, debaixo de autoridade. Uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não vive debaixo de uma disciplina bíblica ou debaixo de responsabilidade, de ordens, então não será uma pessoa que o Espírito de Deus terá condição de atuar. Porque uma pessoa que age de si mesmo, o Espírito de Deus não vai atuar. O Espírito de Deus é educado, ele age onde há sujeição. Veja que Jesus é o próprio exemplo. Ele cumpriu o que o Pai mandou, não fez o que pensou, mas o que o coração do Pai quis. Então a unção veio sobre Jesus. Toda vez que você faz algo insubordinado, ou reclama, blasfema, a unção vai retroagindo. Por isso que nós lemos aqui em Eclesiastes 10: a mosca da mortandade estraga o óleo ou unguento do perfumista. Então aqui é uma profecia sobre a unção. O óleo do perfumista é a unção de Deus em nós, porque a unção nos faz exalar o bom cheiro de Cristo. É o Espírito de Deus, é o próprio Senhor atuando em nós, é o seu Espírito em nós, para nos ajudar, nos ensinar, nos dominar. Mas a unção pode se perder. Então é chamado mosca da mortandade, que é titulização de demônio, opressão demoníaca. Então existem demônios no comando de Satanás que são específicos para atuar quem tem a unção de Deus. Você pode ver que Satanás tem principado, dominador, hostes maligna, tem demônio para causar separação, doença, vícios, acidentes, confusão, idolatria, tanta gama de opressão. Mas existem também entidades chamadas moscas da mortandade, que eles são direcionados para tentar atuar na vida daquele que tem a unção de Deus. A unção quebra o jugo, a unção afugenta o mal. Mas o inimigo, ele tenta criar uma estratégia para a pessoa perder a unção. Tanto é que mesmo Jesus batizado, cheio do Espírito Santo, o que ocorreu? Várias tentativas de Satanás para que Jesus pecasse e perdesse a unção do Espírito Santo. Mas ele não perdeu. Então nós temos que estar atento ao que o inimigo faz. Então isso que Deus falou na oração. Ele declarou como que a unção vai aumentando, e ele declarou claramente para estarmos atentos para a unção se perder. Como que ela perde, como que ela se dilui de uma hora para outra por dar lugar ao adversário. E como que o inimigo faz? São três coisas que ele se repete sempre, e muitas vezes o cristão não percebe e acaba retroagindo na unção. E quando a unção se perde, a pessoa tem dificuldade de tomar posição para o trabalho, na vida amorosa, na vida ministerial. A pessoa fica confusa, toma uma decisão errada, fica translocado. Por isso que está aqui o título: os pensamentos conturbados levam à miséria, à destruição, a posições erradas, a fracasso. Mas aquele que vive na unção de Deus, ele terá vitória, terá a honra de Deus, fará a obra de Deus como é devida. Veja então que Ezequiel tem águas medidas até os pés, depois águas que são medidas até os joelhos. Nós falamos também, com base em Atos Apóstolos, capítulo 10, relatando sobre Cornélio, onde se relatou mais ainda o mover do Espírito Santo na igreja. Veja que Pedro, ele fica impressionado,
porque a unção de Deus que derramou na casa de Cornélio foi algo assustador. E por quê? Veja que Cornélio tinha outros princípios que traz comunhão com o Espírito de Deus, que o atrai. Veja qual que eram as características de Cornélio: um homem piedoso. O que é piedoso? Querer o melhor para o próximo. Uma pessoa que era doador, que queria doar, ajudar a obra de Deus. Uma pessoa dedicada, de oração. E uma pessoa interessado em conhecer mais e mais de Deus. E o Espírito Santo fala com Pedro: Pedro, está aí mensageiros que estão atrás de você para ir lá falar da salvação. Vai lá. Pedro falou: não vou não, aquilo é romano, é ímpio. E Jesus dá uma visão para Pedro, um lençol, em cima dele carne de porco. E Pedro fala: Senhor, tu está me mandando comer carne de porco, que é contrário à lei? E Deus fala: não torne impuro que eu purifiquei, vá lá e pregue. Chegando lá, só dele falar o evangelho, houve um grande mover do Espírito Santo, uma unção muito grande sobre Cornélio e a sua família. E o evangelho foi ainda expandido agora nos gentios, porque a primeira pregação atuou sobre os judeus, mas veja bem que a unção foi aumentando e foi alcançando outras nações. E o exemplo da unção ter aumentado na igreja foi a atitude de Cornélio, um homem que creu em Deus. Mas veja bem, o interesse em Deus, o seu coração piedoso e o grande interesse de querer mais de Deus, e a unção aumentou. Veja que é outra forma que Deus vai nos dar mais a unção. Você está sendo piedoso, de querer ver as pessoas abençoadas? Você está sendo uma pessoa doadora, de doar mais de si mesmo? Você está sendo uma pessoa que quer conhecer mais e mais o seu Deus, o Senhor Jesus, a intimidade com o Senhor? Porque a unção não vem só para falar que temos poder, para operar em nome de Jesus milagre, ou mostrar dons. A unção é dada para Jesus ser louvado, para a igreja se expandir. Então é outra métrica que já foi falada. Mas se você falhar nas outras, para de adorar, não é sujeito, é insubordinado, está tudo reclamando, faz o que pensa, a unção não vem. Você vai notar que você vai ter dificuldade de aprovação na métrica de Deus. É uma sequência ao longo da sua jornada. Mas se você é adorador, em tudo é fiel, sujeito, humilde, quer o melhor para o próximo, é doador, você vai notando que a unção vai aumentando e o inimigo não poderá atuar contra a sua vida. Mas existem situações que nós vamos falar da mosca da mortandade, que tenta roubar a unção, mas a nossa função é praticar a palavra, para a unção ir aumentando. Quanto maior a unção, mais bênção. Efésios 3:20, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, mas segundo o poder que está em nós. Então, se você está tendo dificuldade, prosperidade, de dar o testemunho do Evangelho, você está tendo dificuldade de obter saúde, de ver as pessoas abençoadas ao seu redor, de ver o dinheiro aumentando no seu trabalho, é falta da unção de Deus. E tudo indica que você está tendo a unção deteriorada, ou seja, ela está se perdendo. Você não está conseguindo mantê-la, você está sendo reprovado na métrica de Deus. Então esses dois princípios são as métricas que o Senhor sempre vai nos medir, e a unção vai aumentando. Veja bem que também em Judas verso 20 declara que o cristão ele tem que estar edificando a si mesmo, orando sempre e sempre no Espírito Santo. Então o que é orar no Espírito Santo? É outra métrica. Quanto mais tempo nós gastarmos orando no Espírito Santo, ou seja, orar com a ajuda do Espírito Santo, ou em línguas, ou orar com o Espírito Santo nos dominando, falando: Espírito de Deus, me ajuda a orar. Quanto mais tempo se gasta orando, menos a carne vai te dominar, mais a unção vai aumentando. Mas veja bem que parar vai retroagindo. Parar a prática da palavra, a unção se esvaria, a unção se perde.
Então tem que ser uma prática sempre diária. Você pode ver que Jesus, ele sempre estava em comunhão com o Pai, orando, adorando, fiel em adoração, falando com o Pai. A unção estava sempre em Jesus. Mas veja bem que mesmo Jesus ungido, o inimigo tentou fazer ele pecar para a unção se esvair, que é a mesma situação em dias de hoje, as moscas da mortandade atacando, que são 3 coisas que o inimigo repete, faz, e muitos caem e a unção se perde. Mas se você mantém dentro da métrica de Deus, a unção não vai se perder. Se você não deixa o inimigo te vencer, a unção não vai se perder, porque a unção pode se perder por negligência ou por dar vazão ao inimigo. A negligência é a falta da prática de adoração, de agradecimento, de sujeição à obra de Deus, ao nome do Senhor, de piedade. Então isso vai fazer a unção se diluindo, perde. A falta de orar no Espírito Santo, a unção não aumenta. Então é 2 coisas que temos que tomar cuidado, e uma é a negligência e a outra é o ataque das moscas da mortandade. Então aqui em Eclesiastes, as moscas da mortandade, quando elas pousam no azeite, ela faz exalar mau cheiro. Isso aí é provado. Você pode pegar um pires com azeite, pega um pires com azeite puro, por exemplo, você pode até arrumar um azeite extra virgem, pega um pires e deixa lá na sua cozinha, em cima da mesa, um local que muitas vezes pode pousar uma mosca. Logo você vai ver uma mosca, um mosquito lá pousado, morto. Em questão de hora, vai fermentar e vai dar um cheiro ruim no azeite, porque cria-se uma reação química diversa. A mesma coisa os demônios, eles tentam criar circunstância para a unção de Deus não funcionar em nós. Então a pessoa pode cantar, pode pregar, pode orar, visitar, e muitas vezes a unção já se esvariu, e a unção perdida não produz efeito, que é a unção que quebra o jugo. Então aí a pessoa, ele está como um cristão, mas a unção está deficiente, e aí então o inimigo segura as pessoas, retém, o milagre não ocorre, a prosperidade não vem. Então quais são as situações que o inimigo usa para tentar atacar a unção? Porque além da negligência, que é algo particular, temos que tomar cuidado com o ataque. Então você tem que manter adorador, fiel, sujeito, piedoso, uma pessoa que ora em todo momento no Espírito Santo. A unção sempre vai aumentando, você vai estar cheio da graça de Deus, mas ela pode se perder, se parar, além do mais do ataque. Então veja bem aonde Jesus foi atacado. Nós não estamos falando em tentação que o inimigo fez, mas em circunstâncias para tirar a unção do Senhor, porque Jesus, ele foi tentado pelo diabo, mas ali para provar se ele é filho de Deus. Mas existiu outros ataques do diabo para tentar fazer ele cair. Veja que o diabo já sabia que Jesus era o Filho de Deus, então o diabo não tentava mais Jesus como ele tentou no começo, mas ele criou circunstância para Jesus pecar, porque se Jesus pecasse, o plano de Deus fracassaria. Veja então uma passagem que você pode ler em Mateus 16, 22. A Bíblia declara que Jesus declarou que morreria na cruz do Calvário, que ele iria para Jerusalém, ele seria então sacrificado como ovelha no nosso lugar. E a Bíblia então mostra o seguinte, que o apóstolo Pedro, ainda discípulo, ele chega perto de Jesus e fala: Jesus, tu não vai para Jerusalém não, tem compaixão de ti, tem dó de ti, para que ir lá sofrer, morrer? Não vai não. O que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás, não vou cumprir o cálice que Deus me deu. Então veja que Jesus confronta Pedro e chama ele de Satanás, mas veja que ali era o inimigo tentando despertar em Jesus a compaixão do eu,
o sentimento do eu, porque a carne adâmica, ela gosta de ser bajulada. O nosso eu adâmico não gosta de satisfazer a Deus. Nosso eu gosta de ser bajulado, de ser acalentado, de ser considerado um coitadinho, de ser considerado que está sendo injustiçado. Este é um grande perigo. Se você notar isso na sua vida, se você começa a sentir que está sendo inferiorizado, que você está meio doentinho, coitadinho, você pode ter certeza que isso é mosca da mortandade te induzindo a você perder a unção de Deus. Você tem que falar: não, eu não vou me considerar coitadinho, inferiorizado, não vou ficar com dó do meu eu vou cumprir o que Deus manda. Se eu não fui correspondido pelo homem, se alguém não me agradeceu, se alguém não me cumprimentou, isso aí não vai me abalar. Importa é agradar a Deus para sempre, importa é cumprir o que o Pai manda. Você tem que manter esta firmeza, porque do contrário a mosca da mortandade vai te assolar. Uma das coisas que o inimigo faz é despertar, aflorar a carne, e o que mais a carne gosta é considerar coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, as pessoas pisam em mim, aquele lá não me cumprimentou, aquele lá está olhando para mim extraviado, e a pessoa se sente ofendido, magoado, abalado. Você não deixa se dominar por isso. Veja que Pedro estava praticamente sendo usado pelo inimigo. Ali era uma mosca da mortandade, para tentar impelir Jesus a refletir: eu vou sofrer, vou padecer, eu acho que eu vou dar um tempo, eu acho que eu não vou para Jerusalém agora não, vou esperar mais um tempinho para ver o que dá. Mas já estava determinado que Jesus padeceria na mão dos pecadores para cumprir a ordem do Pai. Ele não importou de ser abandonado, de ser traído, de ser negado, mas de satisfazer o coração do Pai. E Jesus não estava cheio da unção, mas se ele pensasse: realmente vou ser negado, traído, abandonado, para que eu vou perder tempo com essas pessoas que vão me negar, me abandonar, vão me dar as costas, para que eu vou sofrer por esses? Mas Jesus não se deixou levar. Então nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo vai fazer isto, tentar usar a pessoa para você pensar que está sendo um coitadinho, que ninguém olha para você, que ninguém está te honrando. Tome muito cuidado, porque a carne gosta de ouvir isto. Mas você fala: não importa se ninguém me olhou para mim, se eu não fui honrado como eu mereço, importa que um dia eu vou apresentar ao Pai, importa que eu estarei diante dele e cumprir com amor o que ele me ordenou fazer. Não deixa a carne te dominar, porque senão a unção vai se perder, a unção vai embora na hora. Veja bem que Jesus, além de ser tentado, então o inimigo passou a cercar o Senhor para ele pecar, para ele não deixar a unção de Deus cumprir nele. Você pode ver que a primeira tentação foi para provar se Jesus era filho de Deus. As outras provas que o diabo impôs sobre Cristo foi já para levar ele a ir contra Deus. E é a mesma coisa hoje. Então nós temos que estar atentos. O Espírito de Deus está na sua vida, mas o inimigo vai tentar causar circunstância para você pecar. Mas não deixe a carne te dominar. Não fique aí tristezinho, abatido, pensando que é um pobrezinho, pensando que foi colocado no escanteio. Não faça isso. Fale: Senhor, importa te servir, estou firme e forte, cumprirei o que tu manda até o fim. Veja que a palavra de Deus também manda lermos uma passagem em Tiago, no capítulo 1, verso 19. A Bíblia mostra que o cristão tem que ser tardio para falar, tardio para irar e pronto para ouvir. Você tem que tomar muito cuidado no que fala. Você tem que falar: Senhor, coloca um guarda na minha boca, não deixe eu falar
negativamente. Você tem que ser uma pessoa que fale o menos possível. Ouça as pessoas sempre. Não ire, não deixe nenhum nervosismo te dominar, senão a unção vai embora. A mosca da mortandade pode te derrotar, te induzindo a falar. Você pode ver que vem pessoas perto de você. Sabe o que aconteceu com aquela pessoa? Sabe o que aconteceu com aquele outro? Sabe o que aconteceu com aquela irmã? Eu tenho uma notícia para falar. Aquele irmão está assim, assim, assado. Aquela irmã está assim, dessa maneira. Chegou aqui nos meus ouvidos isso daquela pessoa. O inimigo induz muitas vezes você falar algo para amaldiçoar, para espalhar o boato, para tecer comentário de alguém, e menos você percebe, a raça adâmica volta de novo, porque a raça adâmica, ela gosta disso. A raça adâmica caída, ela tem o impulso de falar primeiro e de não querer ouvir, de declarar palavra ociosa. Este é o outro princípio que você tem que tomar cuidado com a mosca da mortandade. Você pode ver que Jesus dificilmente estava falando ociosamente. Não se via em nenhuma passagem que está relatada Jesus fazendo comentários ou palavras negativas ou comentários ociosos. Por quê? Porque do muito falar a vaidade, porque o poder da vida e da morte está na língua. Então o inimigo, ele induz as pessoas a você falar demais. Então qualquer assunto, qualquer situação, tome muito cuidado para falar, para tomar um comentário. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Não deixe o inimigo te dominar. A unção se perde muitas vezes naquilo que a pessoa está falando ociosamente. E veja que isso é ataque demoníaco. Além de estarmos que ter de adorar, em tudo agradecer, sujeitos, piedosos, sempre orando no Espírito, temos que tomar cuidado com o ataque maligno que já está sendo ministrado. Qual é a sua atitude de você mesmo? Você se considera coitadinho? Você fala, não interessa o que as pessoas fazem de mim ou pensam de mim, ou não tenho tido honra humana. Importa que Deus olha por mim. Seja sempre alegre em servir a Deus, porque no momento que você se abate, a unção vai embora. No momento que você fala demais, a unção vai embora. Veja que são situações até simples. Isso que Deus falou, meu servo muitas vezes visita o meu povo, e muitos têm jogado fora a minha unção, e não há como muitos ter mais vitória, porque é a unção que quebra o jugo. Hoje então nós vamos orar para você ter mais de Deus, mas para você ter a visão clara da palavra e nunca mais perder a unção, deixar ela se esvair, para ela ir aumentando. Quanto mais unção, mais vitória. E veja outra passagem que você pode ler também, em 1 Pedro 2,11 e 1 João 2,15, sobre o amor ao mundo, e a declaração de Pedro que nós somos forasteiros deste mundo. Se você começar a ser uma pessoa induzida pelo mundo, algo lhe atrai, algo lhe fissura, algo lhe atrai e você fica doente por isto, a unção não vai ficar na sua vida. O amor ao mundo faz a unção se esvair, porque a Bíblia declara, como Pedro escreveu, que aqui na terra somos estrangeiros, forasteiros, ou seja, aqui é para implantar o reino dos céus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se alguma coisa está ainda lhe atraindo do mundo, quer dizer, o sistema mundano, algo você se apega, a unção não fica em você. Você pode orar, Deus te visitar, mas no momento que você demonstra apego a algo mundano, a unção vai embora, não permanece. Então o inimigo usa isto. A Bíblia declara que os filhos de Zebedeu chegaram perto de Jesus, já discípulos do Senhor. A mãe deles falou: Jesus, eu quero que tu conceda que o meu filho, um senta à tua esquerda ou à tua direita, porque eles te servem. E Jesus fala: isso a mim não cabe. Veja que a visão era querer poder humano, querer honra humana. Era uma visão ainda deturpada que eles tinham. Mas a Bíblia é bem clara, que o menor
nessa terra que vai ser o maior do céu. Nós temos é que sempre priorizar o reino dos céus, sempre querer expandir o reino do céu. Não se apegue a nada deste mundo, mesmo que se precise de bem financeiro para sobreviver, mas não deixe os bens materiais, o mundanismo, ou aquilo que o mundo oferece, te ser a sua vida. Mesmo que você possa prosperar financeiramente, ter propriedades, mas que isso não seja algo que lhe apegue. Muitas vezes a pessoa perde algo e fica doente por isso, fica igual ao mundo, desesperado, aflito. Não, nosso reino é outro, nosso país é outro, somos forasteiros. O amor ao mundo é inimizade ao amor de Deus. Então isso é uma cilada muito grande que o inimigo faz para roubar a unção da pessoa, ou seja, canaliza a pessoa só para as coisas desta vida, fica atraindo a pessoa a isto, e a unção vai embora, porque a unção de Deus é para Deus ser louvado, para Jesus ser exaltado, para a obra de Deus ser feita. Veja que essas são situações em que a mosca da mortandade vem assolar. Então são demônios que ficam rodeando, para você falar demais, para ser uma pessoa que acha que foi injustiçado, ou muitas vezes algo para te atrair, para você deixar de servir a Deus adequadamente. Aí a unção vai embora. E além de manter a unção, porque se você parar de adorar, se você parar de ser uma pessoa que agradece, se você não é mais sujeito, não se humilha, você faz o que bem entende da sua cabeça, aí você já foi negligente. Se você não é piedoso, não é doador, a unção não fica também. Se você não tem comunhão diária com o Espírito Santo, quanto mais tempo com Ele, mais a unção aumenta. Se um dia você já para de ter comunhão com o Espírito Santo, a unção já vai embora, a unção se esvaria. Então veja que temos que ter dois objetivos: não ser negligente e não cair na cilada do inimigo, porque o inimigo tenta ressurgir a carne, e a carne gosta de poder, a carne gosta de querer bajulação, a carne gosta de querer honra própria, a carne gosta de ter razão, a carne gosta de querer ser honrada e olhada pelos outros. Então tudo isso deve ser vivenciado pela igreja de tal forma que não caia na cilada do adversário, porque não existe outra forma do inimigo tentar e atacar, são as mesmas coisas. Então se nós tivermos sempre a visão da palavra, agir como a palavra manda, a vitória vai ser grande, o Espírito de Deus vai dominar, haverá avivamento, haverá conquista com toda certeza. Então nós vamos agora orar, e você vai falar: Senhor, eu quero mesmo o poder do Espírito Santo, eu quero viver nos níveis de unção, eu não quero viver exalando mau cheiro, porque exalar mau cheiro é o cristão que já é um cristão, mas é murmurador, usa de engano, de traição, de maldade, não mantém firmeza no chamar de Deus. Isso aí exala mau cheiro, conturbação, carnalidade. Isso aí vai levar à derrota. Se a unção não te manter na sua vida, o diabo te derrota. A unção é que nos protege. A unção não é o selo da promessa, não foi ministrado. O Espírito de Deus é como um selo, igual você põe a carta no correio, sem selo não chega em lugar nenhum. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia, ele é que vivifica, ele que vai ensinando, ajudando, orientando. E sem viver debaixo do seu poder, é cristão derrotado. E é o Espírito de Deus que leva a termos o caráter de Cristo. Então aqui completamos o porquê viver na unção.